Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a violência contra os idosos em meio à pandemia do novo coronavírus. Para falar mais sobre essa temática, eu recebo no programa de hoje a doutora Flávia Weg Bissoli, que é integrante da comissão da OAB de São Paulo de Direitos da Pessoa Idosa. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Amanda. É uma satisfação estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Doutora Flávia, durante a pandemia do novo coronavírus, alguns pontos, começaram a causar preocupações, e entre eles a violência contra os idosos, que a gente sabe são pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19 e que a recomendação é que para que fiquem mais reclusos no ambiente doméstico. Eu gostaria que a senhora fizesse para nós um balanço. Já é possível dizer que a violência contra o idoso tem aumentado durante a pandemia? Existem dados a respeito desse tópico? Sim, Amanda, infelizmente aumentou-se em quase 60% o número de violência contra os idosos agora no momento de pandemia. É triste porque nós já estamos vivendo um cenário tão complicado, né, diante de todas essas restrições, os riscos. Como você falou, o idoso já é um grupo de risco e por conta dessa reclusão mesmo do idoso dentro do ambiente familiar ou dentro de um local para idoso, aumentou-se a violência contra os idosos. Então existe um ranking, sim, foi feito um mapeamento, né, da violência. Esse ranking mapeou a situação de alguns estados e os dados obtidos foram que mais de 25 mil denúncias em todo o país entre março e junho do ano passado, segundo o Disque 100, né, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Esses dados eles estão disponíveis na Lei de Informação, Acesso à Informação, e infelizmente o Estado de São Paulo ele teve o maior número de denúncias no período analisado. Teve 5.934 casos reportados, representa um índice aí de 23% do total de todo o país. Em seguida, aumentou-se também o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais. Então é bem triste esse novo cenário, né, com relação à violência do idoso. E a violência, a gente tem que esclarecer que a violência contra o idoso, ela nem sempre é física, né? Muitas pessoas acreditam que a violência é física. Ela é uma causa grave, né? Sem dúvida, a violência física. Mas desde a pandemia, o que tem se percebido é a negligência, a violência psicológica, o abuso financeiro e econômico. Esse tipo de violência, eles estão sendo os mais praticados no momento de pandemia contra as pessoas idosas. Entretanto, ainda há um agravante, né, que nós podemos ter um índice muito maior do que quase 60%, porque temos muitos casos que não são notificados. Quer dizer, a área médica não chega até esse problema e não notifica, as pessoas, os idosos não denunciam. Então, isso ainda não é um número exato, né? Então, a tendência é que esse número seja bem maior do que o que foi mapeado aí pelo nosso estado. A senhora citou uma questão que era justamente sobre isso que eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de violência, muitas vezes as pessoas pensam só na parte física, mas na realidade existem outras formas, né, de você acabar violentando um idoso. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, sobre essas principais violências que são cometidas contra os idosos e também do papel da família, dos filhos ou da pessoa que convive com aquele idoso em protegê-lo, em cuidar. A gente sabe que alguns, né, têm alguns tipos de dificuldades. Então, gostaria que a senhora falasse também sobre essa necessidade de cuidados por parte da família, dos amigos e das pessoas que convivem. Ok. Sim, geralmente quando a gente fala em violência, a gente já pensa na violência física, né? De que o idoso ele vai chegar machucado, ele vai chegar num hospital com algum membro quebrado, esse tipo de coisa.
Muitas vezes o idoso, ele nem reconhece que existe uma violência sendo cometida contra ele, porque ele já é tão habituado àqueles certos tipos de abuso, que para ele aquilo virou uma coisa rotineira. E não é, né? É um tipo de um relacionamento abusivo, que começa muitas vezes dentro do nosso ambiente, no próprio ambiente familiar. Então, quais são os tipos de violência que nós temos que estar em análise? São essas negligências. Então, negligenciar um idoso, não em momentos de pandemia, óbvio, né? Não tem que ter aglomeração, não dá para o familiar ficar visitando toda hora. Mas a gente vê na mídia muitos familiares fazendo chamada de vídeo, chamada telefonema, né? Liga, a família fala, o idoso fica feliz, ele não se sente abandonado, justamente nessa época, né? Em que ele está se sentindo mais abandonado pela família, que saiu daquele ritmo, que saiu da rotina dele de ver um colega, de ver os familiares, as pessoas que ele ama, né? Então, sem dúvida nenhuma, a agressão física é a pior, mas existem agressões que a gente não vê no corpo, mas a gente vê na alma. Então, essa violência, negligência, essa violência psicológica, né? São muitos, às vezes, algumas frases que a gente ouve do idoso e de que a gente acompanha, às vezes, em algum ambiente de colega ou familiar. Olha, só me dá trabalho, olha, idoso não presta para nada, olha. Então, assim, esse tipo de frase, esse tipo de violência é uma violência psicológica, é uma violência que a longo prazo isso causa uma depressão, isso causa sentimentos de inferioridade, e que para aquele idoso está vindo de um familiar, então ele não enxerga aquilo como um relacionamento abusivo. Muitas vezes ele entende que ele está prejudicando a família, ele está prejudicando o ente querido, ele não queria tá colocando algum familiar nesse sentido, então ele se cala. E isso é muito grave, né? E o abuso financeiro e econômico também, né? O abuso financeiro e econômico em momentos de pandemia, muitos familiares abandonaram ou se aproveitaram dessa situação. Olha, o idoso está dando trabalho, então todo o seu valor de aposentadoria, os seus rendimentos vai vir para a família para poder te sustentar em casa no momento de pandemia, porque você não pode sair. Então, alguns familiares, alguns têm conseguido tomar posse do único bem que ele tem para ele se sentir útil, para ele se sentir autônomo, que é com relação ao financeiro. Então, também temos a violência sexual, né, que a gente não poderia deixar de falar, que muitos idosos também, mas no momento de pandemia não foi esse aumento, sabe, com relação a isso. Foi mais a negligência, a violência psicológica e o abuso financeiro, Amanda. Doutora, falando um pouco, né, sobre os direitos dos idosos e a senhora como integrante da comissão da OAB São Paulo de Direitos da Pessoa Idosa, então gostaria que contasse um pouco, né, sobre o trabalho desse grupo, pensando justamente nos direitos e em garantir uma vida digna, né, garantir que os idosos possam viver sem sofrer nenhum tipo de violência. A Comissão do Direito do Idoso daqui de São Paulo, ela é uma comissão muito atuante, ela é presidida pelo nosso presidente, doutor Aridelson Turíbio, que até não pôde participar aqui do nosso bate-papo por problemas de saúde, mas é uma pessoa aguerrida na causa, que está lutando sempre pelos direitos dos idosos. E é uma comissão composta por diversos membros, né? Que são profissionais, advogados que colaboram e auxiliam com os objetivos dessa comissão. Então, para conhecer um pouco mais da Comissão do Direito de Idoso da OAB de São Paulo, basta entrar no site www.oabsp.org.br.
Nesse site da OAB de São Paulo tem todas as comissões, inclusive a do idoso. Então lá tem todos os objetivos, as atas de reuniões, os termos, ao que se propõe a comissão, o que ela fez no decorrer do ano. É bem interessante conhecer. Eu vou citar alguns objetivos da comissão, mas são inúmeros, então seria interessante dar uma olhadinha lá, tá? Divulgar, conscientizar e estimular as pessoas idosas da importância e da exigência dos seus direitos, frente ao Estatuto do Idoso e às demais legislações pertinentes. Promover, divulgar o aprimoramento e zelar pelo cumprimento das normas jurídicas e institutos jurídicos pertinentes a pessoas idosas. Elaborar os trabalhos escritos, pareceres, promover pesquisas, seminários e todos os eventos para discussão e a defesa dos direitos da pessoa idosa. Muito importante também é um interrelacionamento da Comissão do Direito de Idoso com outras organizações, com os objetivos semelhantes no sentido de dialogar, buscar parcerias com outras comissões, no apoio da aplicação da defesa dos direitos do idoso. A promoção de políticas inclusivas que assegurem aos advogados e às advogadas idosas o exercício da profissão com respeito, dignidade, inserção da realidade social e profissional, incentivando toda essa forma de estar presente, de agora na pandemia o idoso teve uma grande dificuldade, até o profissional de direito, os advogados, são essas plataformas digitais, as reuniões em plataformas digitais, é uma realidade muito distante para o idoso, que entrou na profissão ainda com a máquina de escrever e depois foi migrando para o computador e agora de hora para outra ele foi obrigado a entrar nesse mundo virtual. Então essa é uma realidade de que os órgãos têm que preparar o idoso para isso. Seja advogado, estando na comissão, ou seja um idoso da sociedade, tem que ter esse apoio para ele não ficar distante da realidade. Porque quanto menos ele souber, né, se virar, entender essa plataforma, essa modernização toda, nesse momento da pandemia, mais distante de quem ele ama, ou da sociedade, ou desse comportamento social, do trabalho, ele vai estar, e isso vai gerar várias consequências, como tem gerando. Então, os pleitos da Comissão do Direito do Idoso são vários também, como eu disse, é uma comissão atuante, mas os principais que merecem que a gente deixar bem registrado é a criação de mais comissões de idosos em todo o estado de São Paulo. A OAB de São Paulo tem 242 subseções, só que apenas 52 criaram a Comissão do Direito do Idoso. Então, nós precisamos de um engajamento, de um apoio desses presidentes das subseções para a criação de um maior número de comissões de direito de idoso quanto possível, para que nós tenhamos condições de atender, de amparar o idoso no estado inteiro. Então, para que seja atendido de forma efetiva, de forma célere, nós precisamos aumentar esse número. Com relação ao judiciário também, nos preocupa a colaboração do judiciário no sentido dele ter um olhar diferenciado para o idoso. No estado de São Paulo, nós contamos com somente 2 varas judiciais exclusivas para o atendimento do idoso. Elas estão lotadas em Santos, né, no interior de São Paulo, e em Ribeirão Preto. Quer dizer, São Paulo é um país dentro de um estado e nós temos 2 varas exclusivas para idosos, assim, é muito restrita, é bem preocupante. Então, a comissão ela tem feito, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado, reuniões, enviando ofícios, pedindo, pleiteando um desembargador presidente da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a criação de novas varas especiais exclusivas para idoso. O idoso ele tem que ter prioridade, isso está na lei.
Então a gente tem que lutar pelo direito do idoso, até porque nós seremos idosos, né? Nós já mantemos um ritmo acelerado de idosos no nosso país. Cada vez menos nascem crianças. Então, hoje, os brasileiros eles já somam 28 milhões de idosos. Até 2031, a expectativa, segundo o Ministério da Saúde, é que esse número chegue a 43 milhões. Ou seja, é uma população que vem aumentando consideravelmente. E isso vai gerar mais obrigações, mais direito, mais cuidado aos idosos. E é um público, é uma população que ela vem retomando o mercado de trabalho, que cada vez ela está mais ativa, que ela está precavida com a saúde, que ela pensa na qualidade de vida. Então, assim, a sociedade brasileira, os governos, tem que ter um olhar diferenciado para o idoso. Isso, assim, é urgente, não é só no dia 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização do enfrentamento da violência do idoso. Não existe um dia para se pensar no idoso. O idoso a gente tem que pensar o ano inteiro, com projetos, pesquisas e esse engajamento em todas as esferas dos poderes. A senhora citou algo que é muito interessante, que a gente precisa pensar no dia a dia, né? Todos nós vamos nos tornar idosos, né? A tendência é envelhecer e não ao contrário. E a senhora também citou essa questão do Estatuto do Idoso. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando o que é esse estatuto e também da importância que ele tem para que a nossa sociedade se conscientize do direito dos idosos. Então, como algo que serve para os idosos, né, para a sociedade como um todo, e que seria o ideal que todo mundo de fato conhecesse e também colocasse em prática, né, doutora? Sim. O Estatuto do Idoso é uma norma, é um documento fundamental para os direitos do idoso, né? É uma lei federal, uma lei orgânica, né? Que assegura os direitos à pessoa idosa com idade super igual ou superior a 60 anos de idade. Então, lá dispõe de todos os direitos e as obrigações do idoso. Então, com relação, temos o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que ele afirma que é uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, esporte, ao lazer, trabalho, cidadania, a dignidade, o respeito da pessoa idosa. Então, assim, todo idoso é fundamental que ele entenda o que é o estatuto, onde está seu direito, onde está seu dever. E esse estatuto é fácil, sabe, Amanda? É só entrar nas redes sociais, você baixa ele gratuitamente. Então, assim, é uma bíblia que o idoso tem que ter consigo. Então, foi um marco assim, muito importante com relação aos direitos dos idosos, esse estatuto. É importantíssimo que lá estão os principais pontos, né, de que até onde o direito do idoso chega. Um exemplo importante do Estatuto do Idoso é a prioridade nas ações judiciais. Então, vamos supor, um idoso, quando o advogado ele ingressa com uma medida judicial, ele demanda, o idoso tem prioridade na tramitação, porque depender do caso, depender da idade, ele não tem condições de aguardar anos do desfecho de um processo judicial. Então, assim, isso está amparado pelo Estatuto do Idoso. Então, o advogado ingressa com uma ação, a primeira coisa que ele vai pedir, o idoso, o autor tem acima de 60 anos, peça prioridade nessa ação. Então, isso é muito importante. Então, os operadores do direito também têm que ficar bem atentos a esses direitos dos idosos. Doutora, nós falamos do Estatuto do Idoso e eu gostaria que a senhora também falasse sobre a questão da denúncia, né? Como a senhora citou anteriormente, muitas vezes o idoso ele não se dá conta de que ele está sendo vítima de uma violência ou ele tem até um certo receio de falar, né? Porque às vezes ele depende do cuidado daquela pessoa, daquele filho, daquele parente. Então, eu gostaria que a senhora falasse da importância de denunciar
e também sobre a possibilidade dessa denúncia ser feita por alguém que está vendo aquela situação. Então, se essa denúncia pode ser feita por um amigo, por alguém que presencia esse momento de violência, e também quais são os canais que a gente pode utilizar para reportar algum tipo de violência contra o idoso. Excelente. Muitas vezes a gente ouve a frase de que não vou denunciar porque eu não quero ver um filho na cadeia. Então, assim, é muito triste você saber que ele tem consciência de que ele está sendo vítima, né, de um crime, que ele está sendo vítima de uma violência reiterada por um ente familiar que ele ama, mas ele pensa nas consequências, ainda na proteção de um filho do que nos seus direitos, né? Vale ressaltar que não somente algum familiar ou colega deve ficar atento, né? Os direitos dos idosos, qualquer pessoa que tiver conhecimento de um crime pode denunciar, né? Então, isso também cabe para o médico, o enfermeiro, o assistente social que atende aquele idoso, que às vezes ele procura uma violência física e ele acaba não identificando uma negligência, uma violência psicológica, emocional. Então, de costume, eles vão procurar marcas pelo corpo da violência física e a violência emocional, ela passa desapercebida. Então, qualquer pessoa, que perceber que um idoso está passando por essas violências, ele pode denunciar. O que é necessário para fazer uma denúncia? Para registrar uma denúncia, é necessário informar quem sofre a denúncia. É o idoso João. Qual é o tipo de denúncia de violência? A violência é física, é psicológica, são maus tratos, é um abandono. Então ele vai informar, o João sofre a violência X e quem pratica a violência. Então quem pratica a violência pode ser um familiar, pode ser um cuidador, pode ser um amigo. Então, o endereço da vítima, né, do idoso. Ele tem desses dados, 4 dados simples, ele já pode fazer a denúncia. Onde se denuncia? Tem o Disque 100. O Disque 100 é um telefone que foi criado no Brasil por iniciativa do governo federal, porque foi intensificado no período de pandemia esse número crescente da violência contra o idoso, tendo em vista o isolamento social. Então, o Disque 100 é um canal exclusivo para atender os idosos em situação de isolamento social. Ali são prestadas informações, os cuidados para com a doença, só que a equipe de atendimento, ela também atua com relação aos problemas causados com a violência, tá? Então, esse Disque 100, a gente pode fazer a denúncia por ali, ele funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingo e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o país, ela é gratuita, de forma gratuita, de qualquer terminal telefônico, né, fixo ou móvel, bastando discar o número 100. Os aplicativos também, tem alguns aplicativos que vale a pena a gente mencionar, mas eu acredito, até pela dificuldade, às vezes é um outro idoso que vai denunciar, não sabe, não tem familiaridade com isso, mas existe um aplicativo chamado Projeta Brasil. É um aplicativo gratuito, com engajamento na proteção dos direitos humanos, e é possível fazer denúncias também direto por esse aplicativo. Ali você localiza os órgãos de proteções principais da capital, onde estão os diferentes tipos de violação, é bem legal. Para fazer a denúncia também, é só baixar o aplicativo gratuitamente, disponível em iOS ou Android, e preencher um questionáriozinho simples ali, que esse aplicativo também encaminha para o Disque 100 essa denúncia. Mas o mais simples aqui que eu vejo dessas alternativas seria o Disque 100 e o 190, né? O 90, que é um número de utilidade pública conhecido em todo o território nacional, que é o atendimento dos cidadãos pela Polícia Militar, de qualquer lugar do Brasil. Então, a Polícia Militar também recebendo um telefonema e ciente
dessa problemática do idoso, ela também vai acionar os órgãos competentes e vai até o local, vai tomar as providências necessárias para cessar essa violência. Então, todos esses são canais de comunicação que o idoso pode, ele por providência própria, denunciar, ou ele não querendo, porque aí parte, né, do princípio de que o idoso é vítima, a vítima denuncia o crime, né, que ela está sendo sujeita, mas o idoso não se sentindo confortável, não querendo denunciar ou não entendendo que pelo que ele está passando é uma violência, cabe a qualquer cidadão de fazer essas denúncias. Doutora Flávia, eu quero agradecer muito a participação da senhora no Conexão Legislativa de hoje, por mostrar para o nosso público os direitos dos idosos e também trazer essa consciência de que em algum momento da vida nós também seremos idosos. Já aproveito para deixar aqui um convite aberto para uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelas contribuições com Conexão Legislativa. Eu quem agradeço, Amanda, agradeço a oportunidade da gente falar de um tema tão importante, justamente nesse momento que a sociedade ela precisa de informações. Muito obrigada e que continuemos com a esperança que sejamos idosos mesmo em tempos de pandemia. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre os trabalhos da Comissão da OAB de São Paulo dos Direitos da Pessoa Idosa. Você pode acompanhar todos os conteúdos da Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.